Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Graças a Deus que nos dá a oportunidade, o Senhor, de estudarmos a sua palavra. E, dando sequência ao nosso estudo bíblico, o sermão profético de Jesus, convido-os para a leitura da palavra de Deus em Mateus 24, versículo 3, que diz assim: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Instigados pela palavra de Jesus anterior, que lhes revelara que o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, os discípulos, no Monte das Oliveiras, lugar onde Jesus passou boa parte do seu ministério em oração, em consagração a Deus, neste particular, eles perguntam que sinais haveriam da sua vinda e do fim dos tempos, e quando isso aconteceria. Precisamos ter uma visão panorâmica da Bíblia para entendermos o que é o tempo do fim. Qual é o fim dos tempos? Em que período ele se encaixa? Onde ele começa e onde ele termina? Para isso, é preciso conhecer 3 séculos bíblicos, que não são um período de 100 anos, mas são um período de tempo em que Deus disponibiliza para provar ao homem, através das dispensações, através das alianças que Deus fez com os homens. Se destacam, portanto, 3 séculos na Bíblia: o século antediluviano, o presente século e os séculos vindouros. Além desses 3 séculos, que são períodos de tempo que Deus disponibiliza, não necessariamente 100 anos, existem os dias criativos, que entendemos no Gênesis que os 7 dias criativos não foram dias de 24 horas, pois o sol foi criado no 4º dia. Portanto, os dias criativos também foram eras, foram um período de tempo maior e não apenas 24 horas. Isso não significa que Deus não tem poder para criar em 24 horas, mas Ele fez com tranquilidade, Ele fez com calma todas as coisas e verificou que tudo que Ele fez era bom. Aqui vamos nos deter dentro desse entendimento do tempo do fim. É preciso ressaltar que, nesse contexto, a igreja não é citada por Jesus e ela não vive esse tempo, porque Mateus 24, do 1 ao 14, vai falar exatamente dos princípios das dores. A partir do versículo 15 até o versículo de número 35, vai falar da grande tribulação. É o período que compreende, então, o arrebatamento da igreja já aconteceu. E começa, a tribulação nos 3 anos e meios iniciais, e os outros 3 anos e meios finais são chamados de a grande tribulação, ou angústia de Jacó também conhecido na Bíblia como angústia de Jacó. Dentro desse contexto, é necessário que o estudante da Bíblia tenha em mente o coração de Deus até aqui. E para um melhor entendimento, o entendimento dos 3 séculos que a Bíblia cita é necessário para entendermos, contextualizarmos as profecias. Não queremos com isso dizer que a Bíblia tem partes distintas entre si. A Bíblia é um livro coeso, com uma unidade, com um personagem central, que é Jesus Cristo, e a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia, a palavra pela palavra. E ela tem uma unidade, ela não tem nenhuma discrepância em seus escritos, ela não tem nenhuma controvérsia entre seus escritos.
mais de 40 homens usados por Deus no período de 16 séculos foram usados pelo Espírito Santo para escrever aquilo que o Espírito Santo soprava em suas mentes, em seus corações. Mas entendendo o século antediluviano, vamos ver que havia a dispensação da inocência, quando no Éden, Adão e Eva eram inocentes, eram puros de coração, não conheciam o mal. E com a queda, com a tentação da serpente, Satanás, Eva deu ouvidos à serpente e passou para Adão também, que deu ouvidos à mulher. E aí o pecado entrou no mundo, o homem passou a conhecer o mal e passou também a herdar a morte. Porque Deus havia dito que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E assim foi, a tragédia entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, mas o pecado já tinha entrado no cosmos. No cosmos, o primeiro pecado foi a desobediência de Lúcifer, foi o orgulho de Lúcifer, foi a queda de Satanás, que subir acima do trono de Deus. No universo o pecado já existia. E no Éden, o primeiro pecado foi a desobediência de Adão e Eva, através da operação de Satanás, operação engano, operação mentira, colocando no coração de Eva que ela seria como Deus. Aliás, isso tem sido o mal da humanidade. Os homens querem ser semideuses, os homens até hoje têm essa raiz no seu coração, de serem deuses, de serem ídolos. E este é um grande mal que até hoje vemos na humanidade. Vivemos uma era de ídolos humanos, mas o único que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, o único que merece que se prostremos ante Ele é Jesus Cristo. Depois da perda da inocência, Deus colocou a dispensação da consciência. O homem agora conhecia o mal. E conhecendo o mal, ele passou a amar mais as trevas do que a luz. Esta é a condenação da humanidade, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aqueles descendentes de Caim, os cainitas, posteriormente foram destruídos no dilúvio pela sua maldade. Havia ali os descendentes de Caim e os descendentes de Sete, uma semente justa que Deus preservou para a vinda do seu Filho Jesus Cristo. Mas mesmo os descendentes, boa parte dos descendentes de Sete, também estavam indo para o caminho mal dos filhos de Caim, dos descendentes de Caim. E muitos pereceram também no dilúvio. A terceira dispensação neste século foi do governo humano, com Noé. Então, vemos que no século antediluviano houve a dispensação da inocência e da consciência. A Bíblia revela alguns personagens que são para nós o exemplo nesse tempo. Numa analogia, podemos aprender que realmente aquilo que a Bíblia diz, tudo que outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que não venhamos a incorrer em mesmos erros, mas que possamos ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato. E houve heróis da fé, como houve também exemplos maus, exemplos que terminaram em tragédia. Podemos citar, por analogia, por tipologia, sombra, né, que Eva poderia ser ali uma figura da igreja, quando gerou Caim e Abel. Abel seria os crentes que confiam nas obras. Abel, os crentes que confiam no sangue. Nós conhecemos que Caim quis fazer o culto à sua maneira, da sua forma, não sendo utilizado na oferta de Caim o sangue.
aquilo que Deus já havia ensinado quando fez a provisão das vestimentas a Adão e Eva. Isto estava claro que este sacrifício cruento, sacrifício de sangue, era necessário para cobrir os pecados. E Caim não atentou para isso, quis fazer a sua maneira. Já Abel fez conforme o Senhor ensinara, e o seu sacrifício foi aceito, pelo que Caim, por inveja, matou Abel. Abel, portanto, são aqueles que confiam no sangue, um tipo do crente que confia no sangue. Também tivemos nesta dispensação do século antediluviano a figura de Enoque, que é uma figura dos santos que serão transladados. Assim como a igreja não passará pela grande tribulação, Deus sempre deu a pista daquilo que aconteceria. O privilégio que nós temos como igreja é de conhecer estas pistas que Deus deu na sua palavra, nesse rio inspirador que é a palavra de Deus, e tirar proveito para a nossa vida, né? Fatos que ensinam o que Deus ia fazer. E ao levar Enoque, a razão por que Deus tomou Enoque é porque ele andou com Deus. Assim todo crente, todo servo de Deus que anda com Deus, que tem vida com Deus, é o tipo do crente que será arrebatado nesta era que vivemos. Pois a igreja não passará pela grande tribulação. Diversos fatos no Antigo Testamento revelam esta verdade. Por analogia, podemos tomar a vida de José do Egito, que quando no período das vacas gordas e das vacas magras, quando terminou o período em que ele tinha interpretado aquele sonho a Faraó, das vacas gordas e das vacas magras, quando termina os primeiros 7 anos das vacas gordas, José recebe uma esposa não hebreia e entra no palácio, porque o período das vacas magras aconteceria na terra. Houve grande fome na terra, terrível fome na terra, mas José, o maior tipo de Cristo no Antigo Testamento, estava no palácio com a sua esposa não hebreia. Assim Cristo também, no período de 7 anos de tribulação na terra, estará com a sua noiva nas mansões celestiais. Podemos ver então que tudo que Deus quis ensinar, ele prefigurou no Antigo Testamento, o próprio sacrifício que ele ordena a Abraão para sacrificar Isaac. Deus queria ensinar a Abraão o que ele faria com o seu próprio filho, Jesus Cristo. Abraão foi provado de uma maneira tremenda, mas na hora que ele ia executar o sacrifício, Deus disse: não faças tal, Abraão, porque sei que temes a Deus. Podemos ver então esses exemplos nesse século antediluviano de crentes que andaram com Deus, confiaram no sangue. Vemos Deus sempre nos ensinando, já no Antigo Testamento, o que ele faria nos séculos seguintes. Ainda em que diz respeito ao Antigo Testamento, podemos citar Moisés, já dentro do século presente. Moisés é o tipo do crente que vai ser ressuscitado. No Monte da Transfiguração apareceram Moisés, Elias e Jesus. Moisés, tipo dos crentes que serão ressuscitados. Elias, tipo dos crentes que serão arrebatados. Deus já mostrava mais uma vez uma verdade inconteste, de que a igreja tem a sua tipologia dentro do arrebatamento. Vemos também o crente Abraão, simbolizando aqueles crentes que andam por fé. Vemos o seu sobrinho Ló, simbolizando aqueles crentes que andam pela vista. Se olharmos para Ismael, vemos a semente carnal,
Se olharmos para Isaac, vemos a semente espiritual. Se olharmos para Esaú, vemos a velha natureza. E se olharmos para Jacó, vemos a nova natureza. Isso são alguns exemplos do quão importante é dentro dos séculos antediluviano, presente século e séculos vindouros, analisarmos, contextualizarmos e organizarmos o pensamento bíblico para uma visão panorâmica, entendível, para darmos razão da nossa fé a todos que nos perguntam. Dentro destas dispensações que temos na Bíblia, podemos citar a inocência, a consciência, o governo humano, como Noé, patriarcal como Abraão, a lei, a graça e o reino. Estas são as dispensações bíblicas. Temos também pelo menos 8 alianças dentro desses 3 séculos. A aliança edênica, no Éden, a qual condicionou o homem, que condicionava o homem no seu estado de inocência e ele perdeu. Temos a aliança adâmica com Adão, que faz a promessa de um Redentor, Gênesis 3, do 14 a 21, o proto-evangelho, ali a promessa de um Redentor. Vemos também, amados, a aliança com Abraão, prometendo a terra da Palestina e a nação de Israel. Vemos a aliança com Moisés, que colocou todos os homens debaixo do pecado e da condenação através da lei. Vemos a aliança palestínica, que promete a restauração total de toda a terra por qual Abraão peregrinou, como herança para Israel. Vemos a aliança com Davi, a davídica, a qual promete a Davi de que seu herdeiro, não faltaria herdeiro que se assentasse no seu trono. Quando Davi achara que já tinha recebido tudo de Deus, quando Davi achara que já era extremamente abençoado por Deus, no final de sua vida ele recebe ainda esta promessa de que dos seus descendentes, do seu descendente, não faltaria quem se assentasse no trono. É claro que falamos que o descendente é Jesus, que é da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. O profeta Ezequiel fala em 37, versículo 25 de Ezequiel, que Davi será o príncipe deste reino para sempre. Podemos dizer que Davi será como um primeiro-ministro de um reino, estará do lado de Jesus no reino milenial e eternamente será o príncipe de Israel, juntamente com Cristo. Temos também a aliança do sangue, a qual faz referência à aliança no tempo da graça, faz referência à igreja. Nós somos participantes desta aliança, a aliança do sangue. Foi com o sangue de Jesus que nós fomos comprados. Foi com o sangue de Jesus que nós fomos resgatados do pecado. Pelo sangue de Jesus estamos livres. Com o seu sangue nos comprou para Deus. Apagou aquilo que nos era contrário, cravando na cruz. Essa é a aliança a qual nós pertencemos. Portanto, precisamos distinguir que esse tempo do fim começa no dilúvio, termina quando Noé sai da arca com sua família, instaurando a dispensação do governo humano, onde a vida é sagrada, onde Deus diz para ele frutificar e multiplicar, onde Deus diz que vai requerer todo o sangue, seja de animal ou da vida humana. Este tempo do fim, também chamado de presente século, começa com a repovoação da terra com Noé e seus filhos, e vai até o fim da grande tribulação. É esse o tempo que está contido aqui em Mateus, fim dos tempos. O fim desse tempo, chamado presente século, que começou quando Noé saiu da arca com sua família e termina no final da grande tribulação. Isso nos dá uma ideia de que
é um período de tempo composto por vários séculos, mas na Bíblia, como já dissemos, o século presente compreende um período de tempo dispensado por Deus para que fosse provado o homem através das dispensações, através das alianças. Neste presente século, tivemos então o governo humano, tivemos a aliança patriarcal com Abraão, tivemos a entrega da lei, tivemos a inauguração da igreja, né? E vamos, depois disso, inaugurar o terceiro século, que é o século vindouro, que é o reino milenial de Cristo. Este reino milenial de Cristo começará no fim da grande tribulação. Cada período que termina um século e inicia outro, há uma característica própria. A terra é transformada. A terra muda o seu relevo. Há uma transformação geográfica. Assim aconteceu depois do dilúvio. Assim acontecerá quando Cristo inaugurar o seu, antes de Cristo inaugurar o seu reino milenial. Se fala muito em fim do mundo, mas a Bíblia não respalda essa ideia. Se fala, o que a Bíblia respalda é que a terra será transformada. O mundo não vai ser destruído. Por isso, você não tem que se preocupar com a terceira guerra mundial. Você tem que se preparar para o arrebatamento da igreja. Se você crê, se você é igreja, membro do corpo de Cristo, você tem que se preparar para o arrebatamento da igreja. Porque se fosse para ter esta terceira guerra mundial, as armas nucleares destruiriam toda a Terra. Não haveria nem o próprio Apocalipse revelado. Mas o juízo vem do céu. Todos os juízos do Apocalipse vêm do céu. A Terra é atingida, há tremendas catástrofes, tragédias, mas vem do céu, vem da parte de Deus. E uma guerra nuclear seria da parte do homem. Portanto, você não precisa se abalar com a terceira guerra mundial, porque nós que cremos na Bíblia, entendemos que ela contém a verdade de Deus, entendemos que o juízo vem dos céus, o juízo vem de Deus. Então, dentro desta análise, que possamos entender esse contexto do tempo do fim, que os discípulos perguntam a Jesus: que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Sinais nós temos visto, como Jesus falou, guerras, terremotos, catástrofes já estão acontecendo. Mas do versículo 1 de Mateus 24 ao versículo 14, que nós vamos estudar cada versículo ainda na sequência, está falando do início das dores. A igreja já foi arrebatada e Israel sofrerá esse período, os gentios sofrerão este período. E também alguns que fizeram parte da igreja, mas que tiveram suas vestes manchadas, participarão deste período. A igreja já foi arrebatada. Esse é o contexto espiritual. Por isso, aqui ela, até o versículo 35, não podemos considerar com a igreja na terra. Há os que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas nós cremos, por tudo que já foi dito, pelas orientações do apóstolo Paulo, né, de que, na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos arrebatados. Nós temos esta bendita esperança que é o arrebatamento da igreja. Não passaremos por este terrível período que, se a parte final da grande tribulação, diz a palavra de Deus, se esses dias, Jesus disse, não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Como numa grande colheita, a colheita do trigo, Jesus fez essa analogia, né? Jesus é a primícia dos que dormem, ele foi o primeiro.
Depois Jesus vai recolher os que morreram em Cristo, juntamente conosco, que seremos arrebatados, a segunda parte dessa grande colheita. E terceiro, os rabiscos da terra, aquele restante que ficou, que foi preservado por Deus, dentro da teologia chamado de rabiscos ou remanescentes. Eu vejo muita preocupação de pessoas para os dias que se anunciam. Pessoas que acham que podem ir para um sítio, podem se armar até os dentes, podem encher o seu suprimento, a sua despensa de alimentos, de água, e pensam elas que vão conseguir sobreviver a este período. Somente vai conseguir sobreviver a este período aqueles marcados por Deus, aqueles que são os remanescentes de uma grande colheita, ficaram pelo caminho. Então, esta é uma verdade. Não cabe ao homem decidir: vou me armar, vou me preparar, vou ir para o mato, para o sítio, e de lá eu vou sobreviver. Haverá muitos terremotos que engolirão qualquer esconderijo. Haverá maremotos, tremendas hecatombes na terra. Então eu vejo como muita pretensão do homem querer se salvar neste período tão difícil, que se não fosse abreviado, ninguém se salvaria, diz a palavra de Deus, diz o próprio Senhor Jesus Cristo. E o tempo está sendo abreviado. Devemos remir o tempo. A melhor provisão que fazemos hoje é a provisão para a nossa alma. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, enquanto é tempo. Preparar para a vida eterna. Dentre tantos os preparos humanos, a preparação para uma vida, a preparação para ficar rico, a preparação para ter víveres em abundância. Tolo é o homem que não faz preparação, provisão para a sua alma. O dia virá, e para muitos virá como ladrão, em que Cristo arrebatará a sua igreja. Mas antes, os que morreram em Cristo serão ressuscitados. E depois nós, juntamente com eles nos ares, entraremos às mansões celestiais. Aqueles dias de tribulação e de grande tribulação, que se não fossem abreviados, ninguém se salvaria, nem esse remanescente suportaria, de tão terrível que vai ser. Estes dias podemos ver que o tempo voa, e a Bíblia diz para remir o tempo. A Bíblia diz que Deus está remindo o tempo. Nunca um tempo passou tão rápido. Nunca uma semana parece que escoa como água em nossas mãos. Pare para pensar. Isso já é um sinal da vinda de Jesus. Você mal entra na segunda-feira, já está na sexta-feira. Deus está remindo o tempo, porque o que há de vir, virá e não tardará. Que Deus te abençoe. Até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.